Bom, boa tarde. Então, a gente vai retomar o que nós começamos já no final da última aula, né? E que o tempo está um pouco curto, então eu dei um iniciozinho desse tema na última aula, que é um exemplo bastante importante de cadeias de Markov, processos estocásticos, que se chama processo de ramificação. Então, a ideia é bem simples, né? Você tem indivíduos que, em cada unidade de tempo, que você pode pensar cada geração, se reproduzem de acordo com um mecanismo que é sempre o mesmo, ou seja, uma distribuição de probabilidade que está fixada, e eles se reproduzem de forma independente. Tá? Então, você pode pensar uma população de bactérias, onde você tem muito, o ambiente não está saturado, né? O que eles encontram é mais ou menos constante, tá? Para ter o mesmo mecanismo, né? Isso porque você tem aqui o mesmo mecanismo sempre, e a outra coisa que são a reprodução desses indivíduos é de forma independente. Então, isso significa que se você for olhar só o número de indivíduos, que é o que a gente está olhando, só o número de indivíduos no tempo N, né? Então, se você tem K indivíduos, num certo tempo N, passar para xn mais 1 igual a algum valor, é o mesmo que você ter a soma de K dessas variáveis, que são I e D, com essa distribuição fixada, igual a J, né? Porque se você tinha K, cada indivíduo vai contribuir com uma dessa psi, né? E elas são independentes. Então, a soma igual a J é a probabilidade de você passar de K para J. Então, essas psis aí são variáveis I e D com essa distribuição fixada. Né? Então, é óbvio que o zero é um estado absolvente. No momento que tiver zero indivíduos na sua população, ela está extinta e não vai ter mais, tá bom? Então, isso é a parte simples. Bom, você sempre pode imaginar, só para, comentei isso na última aula, mas não é, você sempre pode imaginar que os seus XI são construídos assim, se você quiser, você pega a seu dispor um monte dessas variáveis, I e D, né, uma matriz delas, e você usa cada linha para construir uma geração. Tá? Então, a linha 1 você usa para construir o x1 a partir do x0. A linha 2 para construir o x2 a partir do x1. É óbvio que isso não é muito prático, né? Se você tiver que simular isso, você não vai fazer assim. Se você começa com uma partícula, então você vai usar uma psi para gerar o x1. Tá? Aí no x1 vai dar um certo número, vamos dizer 10. Aí você vai ter que gerar 10 variáveis, né, que vão dizer, os filhos de cada um desses 10, tá? Independentes, com a mesma distribuição. E assim vai. Isso aqui é só para você ter uma formulação algébrica que funciona sempre, só para isso. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente já estava vendo na última aula, né, era a seguinte observação em relação ao valor esperado. Tá? Se mu, vamos chamar de mu o valor esperado da sua distribuição, tá? Seja o número médio de filhos de um indivíduo. Tá? Vamos supor que seja finito, né? Então, é fácil, né, imediato da definição aqui, porque são soma de K variáveis. Se você tiver K indivíduos num tempo N, o número esperado de indivíduos no tempo N mais 1 vai ser K vezes mu, porque são soma de K variáveis I e D com aquela média mu. Então, a esperança da soma é a soma da esperança. Então, você fica com essa relação, né, imediata, e o que ela pode ser escrita assim também, né, a mesma coisa. Isso aqui é o mesmo que dizer isso para todo K. Então, o valor esperado de xn mais 1 dado xn é mu vezes xn.
Tomando a esperança em ambos os lados, você vai ter que a esperança de xn mais 1 é mu vezes a esperança de xn. Né? Aí você itera isso, a esperança de xn é mu vezes a esperança de xn menos 1, que é mu vezes a esperança de xn menos 2, e assim vai até chegar no zero. Você tem que a esperança de xn é mu elevado a n vezes a esperança de x0. Estou assumindo que o x0 é uma variável aleatória integrável, que tem esse valor esperado finito. Tá? Ela não tem nada a ver com os PIs. Mas como a gente observa, é suficiente você considerar o caso que só tem um, porque se você tiver um outro número, vai ser simplesmente a soma. Tá? Então, você tem essa relação que já te diz alguma coisa, né? Porque mu elevado a n, bom, tem dois casos básicos, três casos. Ou mu é menor que 1, então isso aí vai para zero rapidamente. Ou mu é igual a 1, então isso aí fica constante. Ou mu é maior do que 1, e esse valor esperado, então, cresce exponencialmente. Tá? Então, você tem essas três situações. Quando você olha só o valor esperado. Tá? Só o valor esperado aqui. Né? Então, isso aqui, mu menor que 1, isso aqui converge para zero rapidamente, exponencialmente, né? E, então, quando você for olhar a probabilidade de ter pelo menos um indivíduo no tempo n, ele vai decair exponencialmente para zero, né? A probabilidade de ser diferente de zero vai para zero exponencialmente. Portanto, a probabilidade de ser igual a 1 vai para 1 exponencialmente rápido, né? A diferença entre 1 e ela, que é isso, esse número aqui, vai ficar majorada por esse número que converge exponencialmente a zero. Não? Convergência exponencial é exatamente isso, definição, se você quiser. Não? Bom, quando mu é igual a 1, então não muda nada, a esperança é constante. Não? O número médio de indivíduos é o mesmo do tempo inicial. A gente não sabe muito ainda, só sabe o valor esperado, é muito pouca informação. Então, é isso que a gente vai querer olhar hoje. Tá? Se o mu for maior do que 1, o valor esperado cresce a mais infinito exponencialmente, então você espera, obviamente, um comportamento muito diferente nesses dois casos, e o caso intermediário aqui a gente não sabe ainda muito bem, né? Vamos querer analisar. Então, a gente precisa agora ver como fazer essa análise. O nosso objetivo é tentar dizer, qual é a primeira pergunta natural? É dizer, bom, será que a população vai ser extinta ou não? Tá? Nesse aqui a gente está vendo que ela vai ser extinta, né? Na verdade, sobreviver tende a zero, quando n vai para infinito, então, em algum momento, ela vai ser extinta. Né? Mas a gente quer dar uma resposta mais completa nos outros casos. Tá? Então, para fazer isso, nós precisamos olhar um pouquinho melhor a distribuição do xn, não só o valor esperado. Tá? Então, o nosso objetivo é calcular isso aqui, que acontece com a probabilidade xn igual a zero. Tá? Esse é o nosso primeiro objetivo, com a probabilidade de extinção. Tá? Então, eu vou fixar, aqui é só uma anotação que pode ser meio chata, mas não... Eu vou chamar de AN de K, a probabilidade de ser igual a zero, dado que x0 era K. Aqui eu não falava quem era a distribuição inicial. Estava como fazendo a média em todas elas. Tá? Então, eu estou olhando a probabilidade condicionada que x0 é igual a K, porque como é uma cadeia de Markov, é sempre útil fazer isso. Tá? Bom, como os K indivíduos são agem independentemente, a probabilidade de extinção começando com K é a probabilidade de extinção começando com 1 elevado a K, porque cada um deles vai ter que ser extinto se isso assim, né? Porque a população no tempo N vai ser
a união da descendência de cada um desses K. Então, para ela estar extinta, cada um desses, se só C, cada um desses K estão extintos. Mas eles são independentes, então a probabilidade de extinção é a N de 1 elevado a K. Qualquer que seja o N, qualquer que seja o K. Tá? E, bom, isso aqui é uma informação imediata, de modo que, como eu tenho essa relação simples, eu vou, basicamente, me concentrar quando eu começo com um indivíduo, porque exatamente a gente tem essa relação muito simples entre um e outro. Tá? Uma outra observação que sai imediata da definição é que quando eu olho a N de K, ou a N de 1, tanto faz, quando eu aumento o N, esse número aumenta, porque isso aqui é a probabilidade de extinção. Porque se está extinto no tempo N, automaticamente está extinto no tempo N mais 1. Então, esses números, eles são números aqui entre 0 e 1, eles são crescentes em N. Né? Então, se eles são números entre 0 e 1 crescentes em N, eles têm um limite, que eu vou chamar de A de K. Que A de K é simplesmente a probabilidade de ser extinto em algum momento. Né? Porque quando você tem eventos crescentes, a probabilidade da união é o limite das probabilidades. É exatamente isso aqui. Tá? Então, esse A de K é a probabilidade de ser extinto em algum momento. Na nossa linguagem, seria de atingir o estado zero. Tá? Tal zero ser finito. Tá bom? Então, eu vou chamar A de K esse limite e vou chamar A de 1 quando eu começo com x0 igual a 1, já que é suficiente olharmos o caso 1, né, que eu começo com um indivíduo. Tá? Então, nosso objetivo é entender quem é esse A de 1, que é a probabilidade de eventual extinção da população. Tá? Tudo é o que a gente quer saber. Bom, como aqui, em alguns momentos eu escrevo esse 1, às vezes não, então eu vou escrever A igual a de 1, vou esquecer esse 1 para não ficar chateando. Mas às vezes eu esqueço e coloco, você vai ver. Tá bom? Então, A é a probabilidade de extinção, começando com um indivíduo. Bom, uma coisa que a gente já aprendeu, que dado que uma cadeia de Markov, quando eu estou num certo estado, eu sei em que estado eu estou no tempo N, eu não preciso olhar nada mais no passado, ela continua evoluindo da mesma forma, né? E aqui, então, eu posso fazer aquele mesma ideia de sempre, né? Eu posso obter uma equação para A, vendo tudo que pode acontecer em um passo e recomeçando, né? Então, a probabilidade de extinção, dado que eu começo com 1, bom, eu vejo quantos eu vou ter no tempo 1, porque eu começava no tempo 0 com 1. Então, eu vejo todas as possibilidades, vou somar em J, de ter J indivíduos no tempo 1. Se eu tiver J indivíduos no tempo 1, a probabilidade de extinção vai ser A elevado a J. Né? Mesmo se J for 0. Se J for 0, a probabilidade de extinção é 1, porque já foi extinto no tempo 1. Né? Mas aqui, A elevado a 0, por convenção, é 1. Tá? Então, eu obtive uma equação assim, que A é a mesma coisa que a soma de J de 0 a infinito, desse número aqui que nós chamamos de PJ, é a probabilidade de ter J filhos, A elevado a J. Você obteve uma equação. Aqui eu troquei o J por K. Bom, enfim, você obteve essa equação aqui. Essa equação, ela é extremamente útil. E o lado direito dessa equação é uma função bastante importante em probabilidade e estatística, chamada a função geradora de momentos da minha distribuição. Né? Ela é o valor esperado de A elevado a Xi, onde Xi tem a distribuição dos P's, certo? Bom, mas a gente obteve essa equação. A é igual à função geradora de momentos de A.
Tá? Bom, na hora da gente fazer algumas contas aqui, eu posso evitar logo o caso trivial, porque existem dois casos triviais. Se P0 for zero, né? Porque se P0 é zero, nunca vai ser extinto, porque nunca vai para o zero. A probabilidade de ir para o zero é zero. Então, esse caso, P0 igual a zero é trivial, porque nunca vai ser extinto, a probabilidade de extinção é zero, né? Não tem muita graça, né? Porque se P0 é positivo, desculpem, já você vai ter zero igual, desculpa. Tá? O outro caso que é trivial, também, que às vezes é bom a gente dizer que não está olhando, é o caso em que só pode ter 0 ou 1. Nunca pode ter mais de 1, né? Aí fica meio trivial, porque a gente pode pensar assim, ó, que você tem um indivíduo aqui, tem um indivíduo no tempo zero, vamos dizer que ele tem um certo número de filhos, no tempo 1, 3, vamos dizer. Cada um desses pode ter um certo número, no tempo 2. Digamos que esse aqui não teve nenhum, né? Vamos dizer que agora acontece qualquer coisa. Que esse aqui pode ter nenhum, esse aqui pode ter um, esse aqui pode ter um, digamos. Então, você vai ter dois indivíduos. Bom, se você só tiver... Tem dois casos bobinhos, né? Esse P0 e P1 é igual a 1, significa que ou tem 0 ou tem um indivíduo. Então, o que é isso? Bom, começa aqui, pode não ter nada e morreu de cara. Ou então teve um filho. Aí, esse aqui pode morrer, e aí acaba aqui, ou pode ter um filho. Esse aqui pode morrer, ou acaba aqui. Então, é simplesmente uma geométrica de passos, depois desse morre, e enquanto isso sempre só tem um indivíduo, né? Então, não tem nenhuma graça. Então, por isso que a gente pode pensar que não estamos olhando esses casos que são irrelevantes. E, às vezes, alguma conta envolve isso, tá bom? Mas, no caso geral, que a gente está pensando, essa equação equivale sempre. Se for no caso P0 é zero, já vai dar uma solução zero. Tá? Bom, então, para a gente ir um pouquinho adiante, deixa eu fazer uma recordação rápida da função geradora de momentos, né, para variáveis que tomam valores não negativos, inteiros não negativos para nós, né, que é o que interessa. Tá? Então, deixa eu recordar aqui a definição que vocês certamente viram no curso de cálculo das probabilidades. Então, a minha x toma valores 0, 1, 2, etc. Então, esse x aqui, você deve pensar, é uma variável que representa ou o número de filhos de um indivíduo ou em qualquer geração, tá? Para o nosso exemplo. Tá? A função geradora de momentos que a gente está olhando vai ser definida assim. Ela vai ser definida para S no intervalo 0, 1. Aqui faltou eu escrever, eu deveria ter escrito isso tudo mais embaixo. Φ de S, que depende do x, às vezes bota o x aqui, é o valor esperado de S elevado a x. Lembrando que x é um inteiro aqui e S está entre 0 e 1. Então, o que é isso? É simplesmente isso aqui, definição de valor esperado. A soma, k de 0 a infinito, de S elevado a k, probabilidade de x igual a k. Com o entendimento que S elevado a 0 é 1. Né? Então, isso aqui é simplesmente essa série. Probabilidade de x igual a 0, mais S, probabilidade de x igual a 1, mais S ao quadrado, probabilidade de x igual a 2, etc. Né? Então, é uma série claramente convergente se o S estiver no intervalo 0, 1, porque a soma desses números é 1, é uma probabilidade. Né? Quando S é maior que 1, pode não convergir, eu não estou falando dela, eu só vou usar no intervalo 0, 1.
Tá bom? Então, tem propriedades imediatas dela, que você com certeza já viu, né? Bom, mas eu vejo aqui imediatamente na definição. Quando eu pegar S igual a zero, né? Bom, todos esses termos aqui vão dar zero, porque tem S ao quadrado, etc. Só vai sobrar esse termo aqui. Então, x no zero é a probabilidade de x igual a zero. X no 1, bom, quando eu pegar S igual a 1, tudo é 1, é simplesmente a soma das probabilidades. Portanto, é 1. Não é uma função que vale, isso, probabilidade de x igual a zero no zero, e vale 1 no 1. E ela bom, a gente vê agora que ela é crescente em S, né? Porque se eu for calcular a derivada dessa função, a derivada disso aqui, como tudo aqui é bonitinho, convergente, eu posso derivar dentro do termo da série e somar depois. Não? Então, fica K, S na K menos 1, probabilidade de x igual a K. Para K de 1 até infinito, porque o termo zero não tinha essa aqui, derivada zero. Tá bom? Então, a derivada é isso aqui. Bom, então eu vejo que, a não ser que eu esteja no caso, né, no caso que só tem zero, né? Se x é constante igual a zero, em outros casos, isso aqui alguém vai ser positivo, né? Que é o caso P0 igual a 1, que é totalmente desinteressante. P0 igual a 1, não tem nada para fazer, porque vai ser 0 filhos e acabou, não existe, não decola. Né? Exceto esse caso, isso aqui vai dar um número positivo para todo S que não seja zero, né? Então, a derivada é positiva no intervalo 0,1 aqui, significa que a função é crescente. Tá? Que mais? Quando eu pegar S igual a 1, S igual a 1, né? Aqui, quando eu peguei S igual a 1 na φ, eu vi que dava 1. Quando eu pegar agora S igual a 1, eu vejo que isso aqui vai dar 1. S elevado a K menos 1, para K de 1 até infinito, vai dar sempre 1. Então, vai ficar a soma de K vezes a probabilidade de x igual a K, que nada mais é do que o valor esperado de x. Tá? Então, essa derivada no 1 é o valor esperado. Eu estou sempre interpretando, sempre que tiver aqui derivada no S igual a 1, ela é interpretada, para ser bem rigoroso, ela é interpretada como uma derivada pela esquerda. Porque poderia ser que essa função do 1 para frente, para todos os valores S maior que 1, ela fosse mais infinito, desse um salto. Poderia. Depende de como crescem esses números. Tá? Mas nós não vamos estar interessados no que acontece para lá. Então, só estou olhando, o que vale é que a derivada no 1, interpretada como derivada esquerda, se você quiser, é o valor esperado. Tá? A função vale 1 e a derivada é o valor esperado. Bom, vamos agora olhar a segunda derivada, que ela vai ser útil para a gente também. Então, eu só tenho que pegar essa função e derivar de novo. Então, vai dar K menos 1, S na K menos 2. Probabilidade X. E agora, obviamente, o K vai de 2 a infinito, porque quando K é igual a 1, S dava constante aqui, vai dar zero. Tá? Então, eu estou concluindo daqui dessa expressão, você conclui que se tiver alguma probabilidade de ser maior ou igual a 2, ou seja, a gente está deixando de lado aquele caso banal, que era P0 e P1, P0 mais P1 igual a 1, né? Que ou tinha 0 filho ou tinha 1 filho. Tinha 0, 1. Né? Deixando de lado aquele caso banal, a gente vê que a derivada segunda é positiva, aqui no intervalo 0, 1. Se diz que a sua função é convexa. Tá? Derivada segunda positiva, ela é convexa. Isso quer dizer que ela tem a forma
né? Convexa, acho que todo mundo sabe o que é. Quer dizer que ela tô muito ruim hoje para dormir. Ela tem assim. Bom, aqui ela, em geral, não começa no zero, né? Mas ela vai fazer assim, tá? Convexa é isso. Quando se fizer a tangente, um ponto, ela vai ficar por cima. Tá? Então, saindo fora daquele caso trivial, a função é convexa. A outra coisa que é fundamental para a gente é, se você tem variáveis independentes, Z1, Zm, independentes, cada uma delas a valor aqui 0,1, a função geradora de momentos da soma é o produto das funções geradoras de momento, das várias. Tá? Isso fica aqui como exercício, mas se você olha essa definição aqui, é S elevado a X. X para nós vai ser uma soma, então S elevado a uma soma é um produto. S elevado a Z1, S elevado a Z2, etc. E essas variáveis são independentes, então a esperança do produto é o produto das esperanças. E de modo que vale essa. Deixei como exercício, mas estou fazendo aqui, falando aqui, mas igual, se você não lembra bem, você... É que nem a função característica, é a mesma coisa, mesma propriedade, tá? Mesmo motivo. Tá bom? Então, agora a gente volta nessa equação aqui, que é a equação importante. Né? Essa equação, então, fica... Se eu chamar de φ a função geradora de momentos da distribuição do número de filhos, a equação que eu tenho é essa, onde aqui é a probabilidade de extinção. Então, eu obtive que a probabilidade de extinção tem que satisfazer essa equação. É uma equação, é do mesmo tipo de outras equações que a gente obteve, né? Para o valor esperado, a gente fazia um passo e obtinha uma equação. E aqui agora tem essa equação. E agora queremos usar isso para entender melhor para entendermos melhor as possibilidades que a gente tem para o nosso processo, certo? Então, eu vou chamar de φ, com um nzinho aqui embaixo, a função geradora de momentos do xn, no tempo n. Eu vou assumir que no tempo zero eu tenho um indivíduo, né? Porque a gente já viu que tudo se resume a estudar o que acontece quando eu começo com um indivíduo. Então, eu só estou dando uma anotação. φ1, então, é φ. E φ de n mais 1, eu estou afirmando que φ de n é φ de φn menos 1. Vamos verificar isso, né? Essa propriedade que é fundamental. Vamos fazer essa conta, para tirar essa conclusão aqui. Eu quero calcular a função geradora de momentos no tempo n. Né? Eu posso... bom, estou usando a definição, as probabilidades xn igual a k, S elevado a k, e eu somo em k, desde zero até infinito. Eu posso calcular essa probabilidade, aqui eu posso sempre calcular, pensando, em vez do tempo zero, que eu tenho 1, olhar quais as possibilidades no tempo 1, tá? E aí eu teria n menos 1 passos. Então, eu vou calcular isso aqui, abrindo de acordo com os valores possíveis para x1. Tá? E a probabilidade de xn igual a k é a soma de 0 até infinito da probabilidade de x1 igual a k, xn igual a k dado x1 igual a j. Tá? Simplesmente probabilidade condicional. Certo? Não estou fazendo nada demais aqui. Agora, isso que está aqui é PJ.
Bom, aqui eu fiz a seguinte brincadeira, eu só troquei a ordem das somas. Aqui eu tenho uma soma, tinha um parênteses, eu troquei, escrevi primeiro a soma em J, depois a soma em K. Tudo é maior ou igual a zero, não tem problema. Então, eu estou somando em J, isso aqui é PJ, porque eu estou assumindo x0 é 1, né? Então, isso é PJ. E aí, eu fiquei com a soma em K, de xn igual a K, dado x1 igual a J, SJ. Tá? Agora, aqui o que eu tenho? Eu tenho uma condição no tempo 1 e estou perguntando sobre o tempo n. Isso é exatamente o mesmo que colocar essa condição no tempo 0 e olhar o tempo n menos 1, tá? Porque ela é homogênea no tempo da cadeia. Não importa, em qualquer etapa eu evoluo da mesma forma. Então, isso que está aqui ficou exatamente soma em J, de PJ, soma em K, de 0 a infinito, disso que está aqui, tá? Xn menos 1, dado x0 igual a j. Agora, o que a gente sabe? Se no tempo zero eu tinha j indivíduos, o que eu vou ver no tempo n menos 1 é simplesmente a soma do que eu veria, soma de j variáveis, né, no tempo n menos 1, se eu começasse com um indivíduo. Tá? Porque é assim que o mecanismo é feito. Então, isso que está dito aqui, né? Então, a distribuição de xn menos 1, começando a x0 igual a j, é a soma de j variáveis independentes que tem a distribuição do xn menos 1 condicionado a começar com um indivíduo. Tá? Porque, afinal de contas, é exatamente isso. Eles se evoluem independentemente e você está olhando a união de todo o conjunto, toda a população. Você está somando os descendentes dos vários indivíduos. Então, significa que é a soma de J variáveis independentes. Isso quer dizer que essa função geradora de momentos, de uma soma de J variáveis independentes, é isso que está aqui, o produto, né, a potência, porque são todas iguais, de φn menos 1 de S, né, por conta disso que nós falamos aqui. Se são independentes, a função geradora da soma é o produto. Então, se você leva em conta isso, né, você conclui isso aqui é igual a φn menos 1 S de J. Então, você lembrando onde é que está isso aqui, né, você obteve que φn de S é a soma de PJ φn menos 1S elevado a J, ou seja, é a φ aplicada no ponto φn menos 1 de S. Né, porque φ é φ de... Φ é a função geradora da minha... Φ é aquela função que estava lá antes. Φ de S. Isso aqui, né? Isso é a função geradora da distribuição P0, P1, etc. Tá bom? Então, eu voltando aqui, né? Eu só olho a fórmula que eu tenho a soma de PJ, só que em vez de ter S elevado a J, eu tenho isso aqui elevado a J, depois que eu fiz essa conta que estava aqui, que é isso aqui elevado a J. Então, eu obtive que φn de S é φ de φn menos 1 de S, e o φ1 é φ. Isso simplesmente está dizendo que a φn é a φ composta com ela mesma n vezes. Tá? Então, eu vejo a φ, φ de x, φ de S, φ de φ de S, φ de φ de φ de S, etc. Eu vou olhando as iteradas dessa função φ, só iterando a função φ. Tá? Então, consequentemente, o AN de 1, que é a probabilidade do xn igual a zero,
essa função no zero, porque para toda distribuição, né, a probabilidade de ser igual a zero é a φ do zero. Tá bom? A n de 1 é isso aqui, é φ iterada com ela mesma n vezes, no zero. Começando com uma partícula, com um indivíduo. Tá bom? Bom, agora eu digo, disso aí, é muito fácil a gente concluir que A, onde, lembrando quem era o A, que a gente também escreveu A de 1, é a probabilidade de extinção. Estava aqui o A. A gente não tem o quadro para ir e voltar. O A é a probabilidade de extinção, começando com 1. Então, disso aí eu vou poder concluir facilmente que o A é a menor raiz da equação S igual a φ de S, a menor solução dessa equação. Raiz, eu estou chamando, é a solução da equação. Né? Essa equação sempre tem uma raiz 1, porque a gente sabe que φ de 1 é 1. Sempre. Mas pode ser que tenha uma raiz menor. Né? E eu estou fazendo essa afirmação, que A é a menor raiz. Pode ser que só tenha 1 e o A seja 1. Vai ser extinto com probabilidade 1. Pode ser que tenha uma raiz menor e o A não seja 1. Ou seja, vai ter uma probabilidade positiva, 1 menos A, de sobreviver para sempre. Então, eu quero provar essa afirmação, que ela decorre facilmente dessas observações que nós fizemos, mas é bom vermos a demonstração com toda com todo detalhe. Né? Então, meu objetivo é calcular a probabilidade de xn igual a zero, dado que eu comecei com 1. Tem esse 1 aqui. Esse 1 aqui só quer dizer quantos indivíduos na população inicial. Tá? Então, esses números, eu já sei que é uma sequência crescente por conta disso. Se xn for zero, xn mais 1 também é zero. Então, essa sequência de números, ela é crescente. Então, ela tem um limite que a gente chamou de A de 1. E o nosso objetivo é mostrar que A de 1 é a menor solução. Ele é uma solução, a gente já sabe, é essa equação que a gente obteve aqui no começo, né? Aqui. Ele é uma solução. Então, a gente já sabe que ele é uma solução. Nós queremos saber, o nosso objetivo é saber se esse número é 1 ou não é 1. Esse é o nosso ponto, nosso objetivo principal. Saber se vai ter extinção certa ou não. Então, eu já sei que esse A de 1 é uma solução, e eu quero mostrar que ele é a menor solução positiva. Né? Eu já sei que é, quero mostrar que é a menor. Eu estou usando a palavra solução ou raiz aqui como sinônimos, porque se usa, né? Tá? Bom, então, como eu quero mostrar isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar de ATIL essa menor solução. Ela existe porque φ de 1 é uma solução. 1 é uma solução. Então, 1 é uma solução, então existe a menor solução positiva. Tá? Vou chamar de ATIL. Então, x0 é 1. Então, obviamente, o A0 de 1 é 0. E não é, de fato, não é A ainda, porque estamos eliminando caso trivial. Mas, enfim, ATIL é maior ou igual a 0. É isso aqui porque x0 era 1. Então, esse 0 aqui embaixo só está dizendo no tempo 0. No tempo 0 é 1, então não é 0. Se é 1, a probabilidade de ser igual a 0 é 0. Tá bom? Então, φ é não decrescente. Né? A gente viu que, como era φ, por que é não decrescente? A gente observou antes, mas vamos recordar aqui. Porque φ é simplesmente uma soma de probabilidades por S elevado a K. Probabilidade de x igual a K vezes S elevado a K. Então, é claramente não decrescente, porque S é maior ou igual a zero. Que a função S elevada a K é não decrescente.
E os P são maiores ou iguais a zero. Tá? Então, como a φ é não decrescente, quando eu fizer A1 de 1, né, que A1 é simplesmente φ de A0, né, que pelo que a gente acabou de ver, o xn, né, a função, é isso aqui, tá? Tá? O AN, A1 é φ de A0, então, como A0 de 1 é menor ou igual a til, φ desse cara também é menor ou igual a φ de atil, mas φ de atil é atil. Então, pelo mesmo motivo, por indução, você vê que todo AN de 1 é menor ou igual a til. Você aplica φ de novo aqui, né? A2 é φ desse número, φ desse número é menor ou igual que φ desse, que é ele. É um ponto fixo, ótimo. Então, você conclui que os ANs de 1 tem que ser sempre menores ou iguais a til para todo N, portanto, o limite também. Então, uma observação muito simples, né? Você tem uma função não decrescente, e você começa com um certo valor, que no caso era o valor zero, aí vai iterando, a função está no intervalo 0, 1, você vai iterando a função, você sempre está menor ou igual que esse mínimo. Não é um argumento simples. Bom, então agora o que nós queremos ver é como usar isso para obter o nosso resultado principal. Então, vou, nesse teorema colocado aqui em duas partes. Se mu for maior do que 1, então A de 1 é menor do que 1. Ou seja, a probabilidade de extinção vai ser menor do que 1. Tem uma probabilidade positiva de sobreviver. Isso é compatível com o que a gente viu, que o valor esperado vai para o infinito, mas aqui eu estou olhando a probabilidade de sobreviver, porque a probabilidade de sobreviver é 1 menos A. O A de 1 era a probabilidade de extinção. Tá? Então, ou seja, está dizendo que se tiver um número de filhos, número médio de filhos, for maior do que 1, tem uma probabilidade positiva de evitar a extinção, de sobreviver para sempre. Tá bom? Se o mu for menor ou igual a 1, e por besteira aqui eu vou excluir o caso P1 igual a 1, porque P1 igual a 1 é um caso absolutamente bobo, né? P1 igual a 1 é nada, vai sempre ter um filho, então a sua população é sempre de um indivíduo, nada vai acontecer, não vai morrer nem coisa nenhuma, não tem muita graça, mas então eu estou excluindo esse caso. Eu já tinha falado antes em excluir uma classe mais ampla do que essa. Mas aqui eu estou escrevendo assim para que o teorema fique certo, né? Porque se eu digo mu menor ou igual a 1 e não coloco essa hipótese, tem esse caso que sobrevive para sempre. Todo mundo tem um filho. Então, a população no tempo N é sempre igual à população inicial. Tá? Então, se mu for menor ou igual a 1, A de 1 é 1. Isso aqui quer dizer, lembrando, porque tem muita anotação, é a probabilidade de extinção começando com um indivíduo. É o que a gente estava chamando de A antes, mas às vezes eu ponho um para evitar. Tá? Então, esse teorema que a gente quer demonstrar. Obviamente, aqui, para demonstrar isso aqui, o que interessa é mu igual a 1. Porque quando mu é menor do que 1, a gente já sabe. Se mu é menor do que 1, o valor esperado de xn tende a zero. A probabilidade de xn maior ou igual a 1 tende a zero. Pela desigualdade de Markov, que a gente falou antes. Então, tem extinção até com exponencialmente rápido. Mas o caso mu igual a 1 a gente não sabia. Então, esse é o caso que nos interessa, na verdade. Mu igual a 1, mas como teorema está enunciado completo. Tá? Se mu maior que 1
Então, tem uma probabilidade positiva de sobreviver para sempre. Se mu for menor ou igual a 1, exceto esse caso bobo, tem uma probabilidade 1 de extinção. Tá? Então, antes de demonstrar esse teorema, eu vou querer olhar alguns exemplos, tá? Vai ser o que a gente vai olhar antes disso. Olhar alguns exemplos. Que na prática a gente tem uma equação para resolver. Essa equação nem sempre é fácil de resolver, porque φ é uma função, pode ser qualitativamente. Tá? Então, vamos só lembrar, peguei essa imagem lá do Duret, só para a gente ter em mente o que a gente está fazendo, tá? Então, aqui eu tenho um gráfico de uma função geradora de momentos, da binomial com 3 lançamentos e meio a probabilidade de sucesso. Então, a média aqui, né, mu é igual a 3 meios. Então, ela é maior do que 1. Né? Então, a média é maior que 1. Daí, você vê que a derivada aqui é maior do que 1, né? Essa aqui, para comparação, aqui está a diagonal. Derivada constante igual a 1. Né? A derivada aqui é maior do que 1. Aqui, ela começa com um valor que é a probabilidade de ser igual a 0, né? Que é positivo. Né? Porque a binomial tem um valor positivo, a probabilidade de ser igual a 0. Né? E o que nós estamos afirmando é que o nosso probabilidade de extinção vai ser esse ponto aqui, que vai ser a interseção dessa φ com a diagonal. Tá? Essa afirmação que a gente está fazendo vai ser esse ponto aqui, que pode calcular explicitamente, porque essa aqui é uma distribuição simples, né? Só tem... Mas, enfim, aqui não está calculada, está no gráfico. Vai ter uma interseção. Né? E você pode achar isso aí, né? Como é que você pode achar? Bom, você começa com qualquer valor, pode ser esse, aí você vai para cá, calcula a função, né? Itera, né? Iterar é isso aqui, né? Você vai iterar a função, você começou aqui, rebate aqui, aí olha o valor, rebate, olha o valor, rebate, converte para esse ponto. Tá? É assim que você está iterando a função, simplesmente fazendo isso. Tá? Então, a gente vai querer ver alguns exemplos antes de... Mas o teorema, o que ele diz é isso aqui, que vai para esse cara aqui. Né? O que a gente está verificando facilmente. Se eu começar desse lado e for iterar, eu vou parar aqui. Né? Se eu começar por aqui também, eu vou parar aqui, para baixo. Tá? Então, vamos olhar alguns exemplos, só porque... para ganhar algum feeling, né? Antes, tá? Então, claro, para calcular explicitamente é chato, pode ser complicado, porque a função φ pode ser muito... Mas tem um caso que é fácil, que a gente pode calcular explicitamente, é quando eu só tiver até 2, né? For no máximo 2 filhos. Né? Porque aí fica uma equação do segundo grau. Né? A equação do segundo grau a gente pode resolver sem grande esforço, né? Caso contrário, já fica complicado. Essa aqui já é mais complicadinha, né? Que tinha 3. Tá bom? Então, vamos olhar esse exemplo aqui primeiro. Então, o que é esse exemplo? Eu posso ter... Cada indivíduo pode ter 2 filhos ou 0 filhos. Tá? Então, o que é isso? Na minha árvore, porque esse processo é sempre bom você pensar que o que ele faz é gerar uma árvore aleatória. Né? Você começou aqui com um indivíduo, ele pode ter 2 ou 0. Então, vamos dizer que ele tenha 2. Né? Se tiver 0, não vai ter graça, já acabou. Tem 2. Cada um, agora você joga moeda para saber se ele vai ter 0 ou 2, né? Tem a probabilidade ali que eu apaguei, que eu passei para lá. Deixa eu voltar para lá. Então, eu chamei de P a probabilidade de ter 2. Então, você joga a moeda,
tem probabilidade P de dar cara. Se der cara, ele tem 2 filhos. Então, você vai estar na tempo 1, você vai ter 2 indivíduos. Agora, você vai precisar de 2 moedas independentes. Você vai fazer um lançamento para esse e um lançamento para esse. Então, pode ser que esse aqui, de novo tem 2 filhos. Tá? Essa aqui pode ser que ele teve 0. Porque tem uma probabilidade de P e um menos P. Se deu coroa, aqui vai ter 0. Agora, de novo, você vai jogar... Agora, você vai jogar moeda para cada um desses... Outra moeda. É importante que esses lançamentos de moedas são todos independentes. Lembra? Por isso que eu falei lá as XI, I e J. Na etapa I, você usa só as XI. Nunca pode usar uma que já foi usada. Né? Porque aí você já sabe o que vai acontecer e não é honesto. Então, agora aqui, digamos que você vai jogar aqui, esse tem 2. Vamos dizer que jogou aqui também, esse aqui também tem 2. Tá? Aí você ficou com 4. E assim vai. Agora você vai precisar de 4 moedas e você vai jogar para cada um deles. Então, você, no fundo, você vai ter uma árvore aleatória, né? Porque você imagina isso aqui sendo repetido de forma aleatória por esse mecanismo. Cada momento, para cada uma das folhas, né, a sua árvore tem um certo número de folhas, que representam os indivíduos na geração N. Para cada uma dessas folhas, você faz um lançamento de uma moeda. Se der cara, moeda tem probabilidade P de dar cara. Se der cara, ela tem 2 descendentes. Então, você coloca duas novas folhas ali. Se der coroa, morre. Né? Então, você vê que isso aqui tem muitas possibilidades, porque poderia crescer bastante, mas a gente sabe que, no fundo, não vai crescer tanto, porque depende do valor de P, né? Mas depende. Se o P for, né? Depende do P. Se a minha moeda for uma moeda honesta, né? Se P for meio, então você vai jogar moeda honesta, o mu, que é o valor esperado, vai ser 1. Né? A gente ainda não provou o resultado no caso mu igual a 1. Então, não é muito claro o que acontece. Quando mu é menor que 1 é óbvio, quando mu é maior que 1 é bem intuitivo. Então, porque você, com muita sorte, você teria uma árvore bem grandinha, né? Todo mundo está saindo cara, e você vai ter... pode variar 2 elevado a n, se você está na geração n, né? Cada um tem 2, mas pode ser que muitos vão morrer, a sua árvore vai ficar menor, e lá pelas tantas vai ser extinta. Né? Extinta quer dizer que a árvore vai parar de crescer, né? Porque essa árvore, ela representa a população total ao longo da história. Ela não representa a população no tempo N. A população no tempo N é dada pelas folhas, né? Tempo N menos 1, N menos 2, etc. Então, quando a árvore para de crescer, a árvore fica finita, quer dizer que houve extinção. Tá, então, a razão da gente pegar esse exemplo, porque são os únicos que você vai fazer a conta sem nenhum esforço, né? Então, eu estou olhando esse caso. Então, a minha FI, só para a gente gravar a notação que a gente está usando, né? A minha FI, nesse caso, então, vai ficar P por S2 mais 1 menos P por S elevado a 0. Não tem nada para o 1. Né? O P1 era 0, os outros eram 0. Então, essa aqui é a minha φ, muito simples, né? Então, a equação S igual a φ de S é um trinômio de segundo grau que a gente pode resolver, né? A equação do segundo grau, né? S igual a φ de S fica 0 igual a PS2 menos S mais 1 menos P. Né? Então, essa equação é facinha de resolver, né? E você vê imediatamente, você já sabe que uma das raízes é 1, além do mais, então só teria que descobrir a outra, e que você descobre facilmente, do seu modo preferido de resolver a equação do segundo grau. Então, você vai ver que
essa conta aqui está certa, né? S menos 1 vezes PS menos 1 menos P, dá isso que está aqui, né? Porque PS, por esse aqui vai dar PS quadrado, PS por isso aqui vai dar menos PS, e quando eu fizer esse aqui com aquele vai dar mais, então, né? Então vai sobrar só o menos 1 que está aqui, e 1 menos P, que vai ficar esse 1 menos P com menos 1 daqui. Então, fazendo a conta, você vê que isso que está aqui é igual a isso, como isso que está aqui é igual a isso, as raízes são quando um desses, né, tem um produto de dois números, o produto vai ser zero se associar um deles for zero. Então, as raízes são 1, para esse aqui dar zero, o S tem que ser igual a 1, para esse aqui dar zero, o S tem que ser 1 menos P sobre P. Né? Tá bom? Então, para saber se quem é a menor raiz, vai depender se 1 menos P sobre P é maior ou é menor que 1. Né? Então, ou seja, se o P é maior ou menor que o meio. Então, se P for menor ou igual a 1 meio, então 1 menos P é maior ou igual a P. Então, a menor raiz é 1. E aqui a conclusão do teorema é que vai ter extinção com probabilidade 1. Né? Ou seja, se naquele meu exemplo ali, eu estou fazendo P igual a meio, que é o caso mais, né, interessante aí, P igual a meio, então, tem 0 ou 2 filhos, cada um, então vai ter extinção com probabilidade 1. É o que está dizendo o teorema. Bom, se P for maior do que meio, né, então a menor raiz passa a ser essa aqui. Né? Então, o A de 1 é esse número que está aqui, 1 sobre P, 1 menos P sobre P. É a probabilidade de extinção, que então agora é um número menor do que 1. Né? Então, tem uma probabilidade positiva de sobreviver para sempre. Mas esse aqui é mais ou menos óbvio, né? Porque o caso do valor esperado maior do que 1, a esperança cresce exponencialmente. Tá? Então, ele pode morrer, mas tem uma probabilidade positiva de não morrer. E, de fato, é uma coisa razoável, né, que você esperar que quando ele morre, nesse caso, quando tem mu maior que 1 e o processo vai ser extinto, a grande probabilidade é que ele seja extinto logo. Porque à medida que ele tiver muitos, tiver muitos, você vai precisar pagar muito para matar, né? Porque a tendência é crescer. Então, você quer matar algo que está crescendo muito, tem que cortar logo. Né? Se você quer controlar uma epidemia que está se desenvolvendo, você tem que controlar enquanto ainda o foco é pequeno. Depois que o foco ficar grande, vai ser difícil. Né? Exatamente. É claro, uma epidemia não é como ramificação, mas o início dela é parecido. Né? Pode ser parecido, melhor dizer. Tá? Uma outra observação, deixa eu fazer aqui só de matemática, mas que a gente vai ver que tem relevância, no caso P igual a 1, né? P igual a 1, desculpa, P igual a meio, as duas raízes dão 1, né? Porque isso aqui é 1 menos meio dividido por meio. É 1, e esse também é 1. Então, eu não separei em dois aqui, mas no caso da média igual a 1, o 1 é uma raiz dupla. Né? As duas raízes são 1. Essa equação fica S menos 1 ao quadrado. Tá bom? Isso tem alguma implicação que a gente vai comentar, se bem que não vamos analisar. Bom, vamos dizer que eu olhasse um outro exemplo aqui, só para citar esse exemplo aqui, o que eu estou falando? Eu tenho a possibilidade de ter 0, de ter 1 ou de ter 2. A diferença é essa. Né? Aqui eu só tinha 0 ou 2. Aqui eu tenho 0, 1 ou 2. Tá? Então, na minha árvore, eu posso crescer mantendo igual, né? Ou posso ter duas folhas a mais. Ou pode sumir. Tá? Bom, aqui você faz a conta do valor esperado, né? Porque 1/4 mais 2 mais 1 aqui
Então, dá 5/4. Então, o valor esperado é maior que 1. Então, você espera que a probabilidade de extinção vai ser menor do que 1, né? Você sabe. Então, o que você tem que achar? A probabilidade de extinção é resolver essa equação. Φ de S igual a S. O Φ é isso que está aqui. Agora, isso aqui menos S, menos... Tem alguma coisa aqui errada. Botei aqui Φ de S. Aqui eu coloquei 1/4. 1/4 de S menos S. Então, era para ser menos 3/4 aqui. Né? Tá, tem um erro aqui, mas enfim. Você, de todo jeito, faz a conta e você vê que vai dar... Aqui eu fiz algum erro de conta aqui, né? De conta, escrever aqui. As soluções são... Tem uma solução que é menor que 1. O que importa é isso. Tem uma solução que é menor que 1. E, portanto, o A é menor do que 1. Tem uma probabilidade positiva de... Professora? Oi. Fala. Tá certo, tá certo. A senhora multiplicou por 2 tudo depois. Não, desculpa, obrigado, eu estou sonhando aqui, que quando a gente está... exatamente, não, tá certo, obrigado, eu estou pensando em outra... Tá, exatamente, aqui eu vou fazer Φ de S menos S, Φ de S era isso, multipliquei tudo por 2 ou por 4, por 2 foi, porque eu tenho meio aqui, então vai dar isso aqui, essas duas soluções. O importante é que tem uma solução, obrigado, uma solução menor do que 1. Quando eu estava fazendo aqui, estava com mais concentração. Bom, um outro exemplo, que não tem muita graça já, porque são todos do mesmo tipo, né? 1/4, 0, tem 1/4, 1/4 para 2 e meio para 1, né? Nesse caso, mu vai dar 1, então vai ser extinto. O mu vai dar 1, porque é trivial, né? Aqui é o meio e aqui mais meio aqui, então vai dar 1. Então, a sua equação também é simples de resolver, porque também é do segundo grau. Então, você pode resolver e ver como deu mu igual a 1, vai dar exatamente aquilo que você suspeita, que 1 é uma raiz dupla. Né? Por que a gente sabe que deve ser assim? Porque se você lembra que aqui é a derivada. Então, vai ser tangente, né? Vai ser tangente aqui, quando não tiver mu igual a 1. Tá? Então, bom, então, claro que se eu pegar aí uma Φ qualquer, vai ficar difícil de achar explicitamente quem é o A, né? Porque você tem que resolver uma equação algébrica, porém, sei lá, uma equação do 5º grau, do 4º, 3º grau, não sei, já não... Mas não importa, a gente pode saber que tem a solução, porque isso não é uma coisa... simples. Em alguns exemplos é fácil de calcular, mesmo não sendo esses exemplos triviais aqui, que são os do segundo grau. Né? Então, o que eu quero fazer agora é provar o teorema, tá? Mas lembrando aqui, qual é a prova do teorema? Simplesmente essa figura que está aqui. Que você vai convergir, você começando daqui, você vai convergir para esse cara. Né? Se você está nessa situação, então eu quero só mostrar que se mu é maior do que... Se mu é maior que 1, você está nessa situação, então você vai convergir para esse. Quando mu é igual a 1, então você está numa situação aqui, que é tangente aqui, né? Então não vai ter esse cara. Mu menor que 1, também não vai ter. Mu menor que 1, você vai estar todo aqui em cima. Né? Porque o mu, ele te dá exatamente qual é a inclinação aqui. No 1. Esse ponto aqui é 1. Então, quando ela só tem chance de ter uma figura assim, quando o mu é maior que 1. Senão, ela está... Ou é tangente, ou ela está por cima. Quando o mu é menor que 1, ela está por cima. Tá? Então, vamos demonstrar nosso teorema, tá? Vou lembrar aqui o que é o teorema, tá bom? Tá aqui. Tá? É isso aqui. O que importa, principalmente para a gente, é ver que se mu é igual a 1, então tem extinção, e que se mu é maior que 1,
tem uma probabilidade positiva de não ter extinção. O caso mu menor que 1, a gente já sabe. É meio assim, não tem muito o que fazer. Tá? Então, só vamos formalizar aquilo que, de certa forma, a gente já falou antes. Tá? Esse caso eu não vou dar mais atenção a ele, porque é trivial. Se mu é menor que 1, a gente já sabe que a de 1 é 1. Probabilidade de xn diferente de 0 vai a 0. Tá? Então, vamos olhar o caso mu igual a 1, que é onde que é interessante, né? Porque o qual a gente não sabia o que acontecia. Né? E, bom, mu é igual a 1, mas eu vou excluir o caso p igual a 1, porque p igual a 1 é aquele que não tem graça, né? P igual a 1 é esse aqui, né? Tem um indivíduo, tem um indivíduo. Opa, sempre tem um. Tá? Então, é isso aqui. Sempre tem um indivíduo. Então, não tem muita graça. Bom, meu desenho sai muito feio, mas enfim. Tá? Então, peraí. Isso aqui. Tem tempo 0, eu tenho 1. Tempo 1, eu tenho 1. Tempo 2, eu tenho 1. Tempo 3, eu tenho 1. Tempo 4, eu tenho 1. 5, eu tenho 1. Que graça tem? Não tem graça nenhuma. Né? Então, mas ele contradiz o teorema, que a média é 1 e não morre. Mas não morre, nem acontece nada. Então, a gente exclui esse caso. Tá? Então, bom, como a média é 1 e o P1 não é 1, então, certamente, eu tenho algum PK com K maior ou igual a 2, que é positivo. Né? Você não tem jeito de ter média, valor esperado 1. Para ter o valor esperado 1, tem que ter uma probabilidade positiva de ter um valor 2, 3, etc. Alguma coisa. Senão, a média é da menor ou igual a 1. Tá? Então, eu sei daí que a φ duas linhas é positiva, pelo que a gente fez antes. Aqui no meio, né? Certo? Então, a derivada segunda é positiva, significa que a derivada primeira é crescente. Certo? Por outro lado, eu sei que a derivada no 1 é 1, porque ela é o valor esperado, que é 1. Eu deveria ter escrito como mu igual a 1, então filhinha de 1 é 1. Do jeito que está escrito aqui, não está da melhor maneira possível, certo? Porque a hipótese é que mu é igual a 1. Mas a gente viu que filhinha de 1 é igual a mu. Então, eu deveria ter posto 1 igual a mu, igual a filhinha de 1. Enfim, é a mesma coisa. Então, ó, a derivada no 1 é 1. Então, a derivada antes de 1, para S menor que 1, é menor do que 1. Né? Porque ela é estritamente crescente, porque a derivada segunda é positiva. Então, a derivada aqui é menor do que 1. Então, quando eu pegar um intervalinho entre... Eu pego um S qualquer, menor do que 1, e eu olhar o intervalo de S a 1, e for integrar a derivada, isso aqui vai dar menor do que 1 menos S. Certo? Porque essa função é menor ou igual a 1, mas de fato ela é menor que 1 para todo S menor que 1. Então, ela é menor do que 1, isso aqui vai dar menor. O único jeito de dar igual era que ela fosse igual a 1, porque aqui é 1, aqui é S e aqui é 1. O comprimento do intervalo é 1 menos S, e ela é menor ou igual a 1. Tá? Então, isso aqui é menor que 1 menos S, mas isso aqui é a integral da derivada, então, fazendo a conta, é 1 menos φ de S. Tá? Então, você conclui que 1 menos φ de S é menor que φ de S. Ou seja, φ de S é maior do que S para todo S menor do que 1. Certo? Então, não tem nenhuma raiz menor do que 1. Porque você procurava a menor raiz. A menor raiz é 1. Porque todos esses outros vão estar por cima. É isso que eu falei aqui, né, nesse gráfico. Quando a derivada aqui é 1, a função aqui ela é tangente, a diagonal é tangente a ela,
mas ela sai por cima, né? A derivada 1, como ela é convexa, ela sai por cima. Tangente, mas é convexa. Então, ela não tem ninguém aqui na parte inferior do quadrado. Tá? Onde é que eu estou? Estou aqui. Tá? Então, a única raiz, a menor raiz é 1. Então, o que acontece? Você só tem uma raiz. Então, por isso que naqueles exemplos que a gente olhou ali, que era uma quadrática, né? Que era P0, P1, P2 só. Então, no caso, como tinha duas... o 1 era uma raiz, ficava uma solução dupla, né? Uma raiz dupla, porque ficava do tipo S menos 1 ao quadrado. Bom, agora nos falta ver que quando mu é maior que 1, aquele desenho lá da figura é verdade. Tá? E o argumento é a mesma coisa, se baseia na mesma razão. Então, nós queremos mostrar agora que tem uma raiz menor do que 1. Tá? Então, eu vou eliminar o caso P0 igual a 0, porque ele é trivial. A P0 é 0. Nunca se extingue, a probabilidade de extinção é 0, né? Nesse caso, você tem φ de 0 é 0, a probabilidade de extinção é 0. Não entra em contradição, mas é não trivial. Tá? Esse caso não interessa. Se nunca vai morrer, então nunca vai morrer. Então, vamos supor que φ0 é positivo. Φ de 0 é positivo. Tá? Que P0, é isso aqui na figura. Φ de 0 é esse ponto aqui. É a probabilidade de x igual a 0. Onde é que eu estou? Estou aqui, né? Tá, então, eu vou supor logo que φ de 0 é positivo, eu estou excluindo essa banalidade aqui. Bom, agora nós estamos supondo que a derivada no 1, ela é maior do que 1. Certo? A hipótese que mu é maior que 1. Mu é a derivada 1. Derivada pela esquerda, tudo bem. Tá. Então, como a derivada é maior que 1, é fácil de você ver que se você pegar um S próximo do 1, pelo menos, você vai conseguir que φ de S seja menor do que S. Tá? Porque se φ de S fosse maior ou igual a S para todo S aqui, você vai ter isso aqui, né? Se for maior ou igual a S, 1 menos φ de S sobre 1 menos S vai ser menor ou igual que 1 menos S e 1 menos S. Isso aqui é 1. Mas a gente sabe que quando S vai para 1, isso aqui vai para a derivada, e a derivada é maior que 1. Por hipótese. Né? Então, eu tenho que, possível, encontrar um S tal que φ de S seja menor do que S. E acabou, né? Porque está dizendo que tem alguém aqui, algum S aqui no meio, que vai estar, a φ vai estar abaixo da diagonal. No início, está acima. Agora, a função é contínua, então ela vai ter que cruzar a diagonal. Ela tem um valor aqui abaixo e começa no valor acima. Então, vai ter que cruzar a diagonal em algum lugar. Não sei aonde, porque pode ser que eu não possa calcular explicitamente, mas vai ter que cruzar por continuidade. E aí pronto. Não? Então, é isso que a gente está dizendo aqui. Onde é que estava? Está aqui, não? Vamos contar aqui. Então, como a derivada é maior que 1, né, então significa que a função, o gráfico da função chega por um valor abaixo da diagonal. É isso que ele está dizendo, né? Ser com uma inclinação maior do que 1. Então, se ele chega com uma inclinação maior do que 1, ele chega por baixo, né? Chega a partir... Vai ter um valor menor do que 1, tal que φ de S seja menor do que S. Né? E aí, então, ela vai ter que cruzar, né, pela continuidade da φ. Né? No início, ela era maior. Então, vai ter que cruzar. Então, vai ter que ter um cara em que vai dar igual.
certo? Porque você tem uma função contínua que começou maior ou igual a zero e depois é menor que zero. Então, vai ter que assumir o zero, né? Teorema de cálculo básico, né? Então, a função é contínua, então ela tem que assumir. Então, nós estamos usando que φ é contínua, que a gente sabe. Tá? Então, isso nos diz que tem essa solução. A outra coisa, só um comentário, se a gente supõe que nós estamos no caso, isso aqui, né? P0 mais P1 é menor do que 1, né? É só evitando esse caso aqui. Então, a derivada segunda é positiva, a φ é convexa, a gente sabe que só vai ter uma solução. Né? Ela não tem como cruzar duas vezes aqui se ela for convexa. Ela está presa lá, lá, ela não pode cruzar duas vezes. Para ela cruzar duas vezes, ela tinha que fazer isso aqui. Mas aí ela ia ter que ter um momento em que ela perderia a convexidade. Né? Seria contra. Mas isso não é muito importante para a gente. Para a gente, o que importa é que exista uma solução. A menor. No fato, ela só tem duas possíveis soluções, essa e o 1 sempre é uma solução. Tá? Então, com isso, a gente prova esse teorema que é muito útil. Esse aqui. Tá? Eu só provei o caso mu maior que 1 e mu igual a 1, porque mu menor que 1 é trivial, a gente já sabia. Tá bom? E deixa eu fazer algumas observações. É claro que... então, quando você tem um exercício aqui para aplicar, tipicamente, esse exercício pode pedir o quê? Pode pedir para você achar o A, ou pode pedir para você ver se o A é 1 ou se o A não é 1. Né? Se você tem que achar o A, pode ser meio difícil, né? Porque a sua equação φ de S igual a S não vai ser necessariamente dessa forma que a gente pegou aqui, que o professor pega só para exemplificar que ele não tem que fazer conta, né? Porque é uma equação de segundo grau. Tem alguns outros que também a equação vai ficar bonita, né? Fácil, mas tipicamente não. Mas é óbvio que quando não for assim, ninguém vai ter que fazer um cálculo muito sofisticado. Né? Esse aqui, por exemplo, você está fazendo uma coisa numérica. O importante é a ideia da coisa. Deixa eu só comentar alguma coisa aqui. Em relação à diferença que existe entre a situação de mu igual a 1 e mu menor que 1. Por quê? A gente acabou de dizer que no caso mu igual a 1, valor esperado 1, também morre. Menor que 1, morre também. Menor que 1 a gente já sabia. Mu igual a 1 também morre. Mas eles são bem distintos. Tá? Bem distintos. No caso mu igual a 1, tipicamente ele vai ter uma cauda bem diferente do caso mu menor que 1. Quando mu é menor que 1, ele morre rapidamente e pronto. Tá? Não dá trabalho, morre rapidamente. A sua população de bactérias morre, a sua epidemia morre rapidamente. Mu igual a 1, ela pode, com uma probabilidade não trivial, viver bastante tempo. Tá? E a gente... e uma das formas de você ver que é mais devagar é simplesmente o fato que a derivada aqui é 1, né? Então, se você tivesse, por exemplo, a derivada aqui é 1, né? Então, você imagina aqui esse gráfico, mas com a derivada igual a 1. Você começa daqui, você vai iterando aqui, fazendo isso que a gente fez aqui, né? Rebate e tal, rebate, calcula, né? Iterar a função é fazer isso. Só que agora a sua função ela é tangente lá no 1 e pronto, ela está toda nesse lado. Então, você vai convergir a 1, porém, como aqui a derivada é exatamente 1, né? Então, ele vai começar a ficar muito mais devagar. Vamos chegar aqui. Porque aqui você vê que a derivada é diferente do 1, ele está cruzando a diagonal. Lá ele é tangente, é diferente. Tá? Então, aqui, rapidamente, ele converge. Em poucos passos, ele já está ali pertinho.
no outro é muito mais devagar. E esse fato que é muito mais devagar tem uma interpretação importante também. Tá? E uma das coisas, mas uma das coisas que está ligada a isso é que isso que eu falei aqui é no caso mu menor que 1. Tá? Isso que eu nem vou ler o que está escrito aqui, porque eu acho que não importa muito. É isso que eu falei. Que no caso mu igual a 1, desculpa, aqui tem uma letra meio feia, né? Eu teria que botar uma outra caneta aqui, peraí. Saiu. Tá escrito igual, mas tá escrito com. Isso aqui é um igual, né? Tá? É igual, só que saiu meio. Enfim, o gráfico da φ é tangente, então a convergência em geral não é rápida, como no caso menor que 1. Mas algo mais interessante, que não dá para a gente fazer nesse curso, é dizer o seguinte: quando você está nessa situação, tem uma probabilidade não trivial, não é tão pequena, de sobreviver por um tempo longo. De fato, se você tiver... Isso aqui é um teorema não muito simples, a gente não pode fazer isso aqui nesse curso, não temos os ingredientes. Se você tiver a distribuição do número de filhos, tiver média 1 e uma variância finita, positiva, né, não é determinística, é finita, você pode provar que a probabilidade de sobreviver até o tempo n se comporta assim. Ou seja, não é tão pequenininha. É uma constante dividido por n. Não é n a menos n. Como seria no caso da média menor que 1. Tá? Então, o que você está concluindo aí é que se você olhar o tempo da primeira vez que vai desaparecer, você tem uma situação que o tempo é finito, mas o valor esperado é infinito, porque isso aqui é xn, né? Isso aí dizer que... Deixa eu fazer aqui. Opa, não quero ir muito para lá, porque é para poder ver aqui. Tá? Então, peraí, deixa eu botar uma cor aqui. Então, o que você está dizendo ali é que a probabilidade, saindo de 1, de tal zero ser maior do que n, é como uma constante dividido por n. Eu não estou escrevendo a constante, é esse 2 sobre sigma ao quadrado. Tá? Porque tal zero maior que n é a mesma coisa que xn positivo. Quer dizer, que não foi extinto até o tempo n. Então, uma variável que tem essa propriedade, você sabe que o valor esperado é infinito, porque essa série aqui diverge. Então, o tal zero é finito, porém o seu valor esperado é infinito. Então, tem uma diferença grande, né? Como em outras situações que a gente viu, de recorrente nulo, recorrente positivo. Aqui, o zero é absorvente, mas é assim. Então, o zero é absorvente, aqui a questão de recorrente nulo, recorrente positivo não se coloca, mas você podia imaginar a seguinte brincadeira. O nosso processo é assim, quando chegou no zero, acabou. Né? Você podia imaginar assim, você está crescendo a sua população, cada vez que chegar no zero, você começa de novo, do zero, de um indivíduo. Tem um indivíduo que ressuscita, sei lá, recomeça de novo, aí você começa de novo, né? Etc, etc. Então, ou seja, eu vou trocar aquilo que eu tenho, que é P00 igual a 1, por P01 igual a 1. Cada vez que morrer, eu recomeço de novo, é só isso. Invento outra e começo de novo. Né? Ponho outra, posso imaginar que eu ponho uma outra bactéria e recomeço. Estou repetindo o experimento. Então, se você fizer isso para sempre, né, você conclui que se mu é menor que 1, o zero é recorrente positivo, porque ele volta ao zero rapidamente.
né? Quando mu era menor que 1, a probabilidade de xn ser diferente de zero, que é tal zero ser maior que n, decai exponencialmente em n. Então, é que nem no caso das cadeias finitas. O tempo de chegar no zero tem uma cauda que decai exponencialmente. Tá? Quando mu é igual a 1, você estaria na situação de recorrente nulo, porque tem essa propriedade aqui. Né? E quando mu é maior que 1, é transiente, vai embora. Né? Então, isso seria uma coisa que distingue bem. A coisa interessante é isso, né? Que quando mu é igual a 1, o comportamento do seu processo é muito diferente do caso mu menor que 1. Ele morre com probabilidade 1, tempo finito, mas ele demora, pode demorar. E, além do mais, tem o seguinte, quando você olha esse processo, dá para você dizer alguma coisa sobre a população total, o tamanho, dá para dizer várias coisas sobre o caso crítico, o processo crítico, ele tem um comportamento interessante. Existem muitas coisas que podem ser ditas sobre o ramificação crítico, mas até em situação mais geral, porque um processo importante é o seguinte, que se chama ramificação, branching random walk, ou branching random motion. Então, você imagina que você tem um cara aqui, e ele pode, como fazer uma ramificação. Então, na próxima etapa, eu poderia ter 2, 3, sei lá, depende. Mas agora você imagina que, além do mais, esses caras estão estão se movimentando. Tem um certo passeio aleatório que eles estão fazendo. E você gostaria de estudar a evolução dessa nuvem toda. Né? Então, o caso crítico tem um comportamento muito interessante. De modo que, isso que eu digo, o caso mu igual a 1, ele não é desinteressante. Ele morre, mas ele é muito interessante. Tá? Então, eu acho que, basicamente, era isso que eu queria contar. Eu vou desligar aqui para vocês poderem perguntar alguma coisa.